Homem-Aranha e terror. Uma combinação curiosamente não tão incomum quanto você possa imaginar. Todo mundo conhece a história de como Peter Parker foi mordido por uma aranha radioativa e agora tem poderes e com eles faz bonito. Mas e se a mordida da aranha tivesse tido alguns efeitos colaterais no Peter? Afinal, a mistura de DNA não é parada pra se brincar. The Spider é um curta-metragem, obviamente não oficial, a Disney nunca teria coragem de fazer algo assim, que explora a ideia de um mundo onde o Peter Parker teve um destino um pouco mais cruel depois da picada da aranha. Mas o que era pra ser uma história de terror me fez só sentir pena dele. O curta começa sem enrolação antes de já ver o Peter no laboratório onde ele foi picado pela aranha. E se você que nem eu olhou pra ele e pensou, eu já vi esse cara antes? É porque, sim, esse é o Chandler Riggs e você provavelmente conhece ele de The Walking Dead. Ele participou desde pequeno da série e fazia um ótimo papel. Pena que deram o destino que deram pro personagem. Baba Bowie. E mano, na moral, que absurdo. O motivo dele ter saído da série era porque o Chandler ia fazer 18 anos e com isso o salário dele teria que aumentar. Então, com a desculpa de corte de custos, eles tiraram o cara da série e fizeram aquilo com o personagem dele. Baba Bowie. Ele ficou meio desaparecido depois de toda essa polêmica, mas agora ele tá aqui interpretando o Peter. Sem perder tempo, o curta já mostra ele sendo picado e seus poderes se manifestando pela primeira vez. Depois de um otário atropelar e tentar roubar o cara que ele acabou de atropelar, mano, que porra é? O Peter faz um aperto de mão no cara. E para os curiosos, isso não só é extremamente possível do Peter fazer, como ele já fez nos quadrinhos. A sequência seguinte mostra o Peter chegando em casa e descobrindo que agora as mãos dele podem basicamente colar em qualquer superfície, fazendo cenas até bem parecidas com a do Tobey nos filmes clássicos. E essa parte dele pulando pelos telhados, para um curta-metragem independente, cara, isso tá extremamente bem feito. Mas tudo que é bom dura pouco. O Peter volta pro quarto e... os efeitos colaterais da mordida começam a surgir. A mordida não deu poderes pra ele, ela alterou profundamente o DNA do Peter. De alguma forma o corpo dele tá se adaptando e se tornando cada vez mais aranha. E dá pra ver isso quando os dentes do Peter começam a cair. Mr. Parker! Peter, wake up. A cena corta pra escola e tudo parece normal. Peter? Hey, hey. O Peter é levado pra uma ambulância. O som tá abafado, ele claramente não consegue nem entender o que tá acontecendo. Mas a transformação continua e seu corpo não para de se adaptar. Accidents happening around New York, and they're all connected. A cena corta pro Peter passando pelo tio Ben na sala, indo direto pro quarto. O tio se preocupa e tenta ver se tá tudo bem com ele, mas o Peter só grita e implora pro tio ir embora. O tio Ben abre a porta, preocupado com o sobrinho, mas não encontra ele lá. Peter? No, please! Em seguida, a tia May chega em casa e enquanto o JJ Jameson tá dando notícias de uma ambulância encontrada coberta por teias de aranha, ela vai até o quarto do Peter, mas ela só encontra uma aberração. O curta termina e nesses últimos minutos eu tinha a sensação de já ter visto isso antes em algum lugar. Lembra no início quando eu disse que terror e Homem-Aranha não era uma combinação tão incomum? Então, Edge of Spider-Verse 2014, número 4. Uma HQ que conta a história de um Peter Parker de um universo alternativo. Pra ter uma noção, os personagens nem têm o mesmo nome. Peter Parker aqui é Peyton Parnell, Mary Jane é Sarah Jane e o tio Ben é o tio Ted. E nessa realidade tem coisas bem diferentes. Primeiro que o Peyton e o tio Ted vivem sozinhos, sem uma tia May, e a relação deles não é das melhores não. O Ted deixa entender que até se arrepende de ter pego o Peyton pra cuidar, depois que os pais dele faleceram. E o Peyton, esse cara só é um merda. A história começa com ele observando a Sarah Jane dentro de casa, que nem um esquisitão. E depois que ele ganha os poderes de aranha,
ele vira um maníaco. O cara propositalmente caça animais para se alimentar, depois pessoas, e ele acha o máximo. A história, curiosamente, termina de forma bem similar ao curta, mas com a diferença que é a Sarah Jane que entra no quarto, e o tio Ted ainda tá vivo. Honestamente, pro desespero dele. A história termina em seguida, mas de uma forma meio aleatória. O Morlun aparece, suga a alma do Patton e é isso. Acabou. Eu não sei quantos diretores do filme se inspiraram nessa HQ, mas o final pra mim mostrou algumas similaridades que mostram que eles tiveram sim alguma inspiração, mas com uma diferença bem grande entre as duas histórias. No início do vídeo eu disse que esse curta me fez ter pena do Peter, e isso é porque ao longo do curta todo, tudo que ele faz é sem querer. Ele é o mais assustado de todos eles, porque ele tá sofrendo todas as transformações, machucando pessoas, e ele não consegue impedir. Ele provavelmente não queria que o tio Ben entrasse no quarto por conta das coisas que ele já fez, e porque provavelmente ele tava sentindo os instintos dele falando mais alto. Aos poucos ele tava perdendo a humanidade, virando 100% um monstro. E quando a Tia May vê ele já tá totalmente fora do controle. Talvez com o único resquício dessa humanidade estão nos seus olhos. Olhos que não demonstram raiva, mas sim tristeza, medo. Um garoto que só tá assustado com tudo que aconteceu com ele. É um curta, uma história bem pequena, mas eu acho que eles fizeram um excelente trabalho com o que eles propuseram fazer. Me fala aí nos comentários o que tu achou, eu quero ver a opinião de vocês. Valeu de coração por assistir, um forte abraço.